E eu vou diretamente à redação da Agência Brasil para falar com Carolina Pimentel sobre esses destaques do noticiário de hoje. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. Governadores e vice-governadores de 25 unidades da federação estão reunidos aqui em Brasília com o presidente Michel Temer. E a principal expectativa dos governadores é conseguir parte dos valores arrecadados com as multas cobradas com a repatriação de recursos que estavam no exterior. A legislação já determina que os estados recebam uma parte do que foi arrecadado com impostos. Mas os governadores entendem que têm direito à parte do que a União arrecadou com as multas, o que significaria 5 bilhões e 200 milhões de reais para os estados. Inclusive, vários estados já recorreram ao Supremo Tribunal Federal para conseguir essa parte das multas e 25 unidades da federação conseguiram decisões favoráveis. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, participa dessa reunião e disse que os estados precisam de ajuda da União. Vamos ver o que o governador disse. A situação dos estados é muito grave. O que nós estamos vendo em estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, todos os estados estão precisando de ajuda e daí a necessidade de fazermos esse pacto pela austeridade e pela retomada do crescimento. Porque a retomada do crescimento é que vai resolver definitivamente todos esses problemas. Em relação à crise nos estados, o governo do Rio Grande do Sul decretou hoje estado de calamidade financeira. Segundo o governo do estado, a decisão foi tomada diante da crise econômica nacional e da queda do PIB. Com esse decreto, o governo estadual pode adotar medidas excepcionais para reduzir despesas e dar continuidade à prestação de serviços públicos essenciais nas áreas de segurança, saúde e educação. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, já havia anunciado ontem um pacote de medidas por causa das dificuldades financeiras. O pacote prevê extinção de fundações, redução de secretarias de governo e exoneração de funcionários, o que vai significar uma economia de aproximadamente 147 milhões de reais para os cofres do estado. As medidas ainda precisam da aprovação da Assembleia Legislativa. Rosiane. Obrigada, Carolina. E a gente lembra que você pode, em casa, acompanhar outros detalhes sobre todo esse noticiário no site da agenciabrasil.ebc.com.br. Ainda sobre crise dos governadores, a gente vai falar ao longo de todo o jornal, mas agora há pouco o governador do Rio de Janeiro concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a situação que, mesmo com todos esses pedidos que estão sendo feitos hoje para o governo federal, para ceder uma parte maior da multa da repatriação, segundo ele, isso mesmo assim não vai ser suficiente para resolver a situação financeira do Rio. Mas depois a gente volta a falar mais sobre ajuste fiscal no governo do Rio de Janeiro. Até porque a gente continua falando de governadores, porque além de eles se reunirem com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, eles também tiveram reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Renan Calheiros. E a nossa repórter do Congresso, Mariana Jungmann, tem detalhes, porque eles fizeram também uma pauta ampla de reivindicações, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É verdade, existem várias medidas legislativas que poderiam auxiliar na situação financeira dos estados e essas pautas todas foram tratadas hoje pelos governadores com o presidente Renan Calheiros e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas elas voltarão a ser tratadas em reuniões específicas com eles. Por enquanto, por exemplo, hoje o presidente Renan Calheiros já retirou da pauta do Senado o projeto do ISS, o Imposto sobre Serviços. Vai haver uma série de modificações na aplicação desse imposto, mas os próprios governadores pediram a ele que aguardasse um pouco mais para votar essa pauta, porque eles querem negociar isso. Além disso, o relator do projeto de renegociação da dívida dos estados, Armando Monteiro, apresentou hoje um relatório na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a renegociação da dívida, para que ela possa ser votada na comissão.
mas essa renegociação, se ela for alterada no Senado, ela precisará voltar para a Câmara. Isso também está sendo negociado com os estados, porque atrasaria a renegociação da dívida deles. Existe uma série de pautas, Rosiane, que ainda vai ser bem definida com os presidentes da Câmara e do Senado, mas que devem auxiliar e que devem entrar em votação ainda esse ano, algumas delas já esse ano. Esse ponto que Mariana Jungmann observa é muito importante, porque é inclusive ponto de muitos dos bastidores de hoje desta reunião. Uma reunião longa, tarde inteira, agora há pouco que teve um intervalo, ali até o governador do Rio de Janeiro brincou, que disse assim, mas esse intervalo é com lanche ou sem lanche? Ele disse, nem lanche não tem, brincando justamente por causa dessa situação de crise econômica tão séria que os estados estão enfrentando. Então, houve esse pequeno intervalo ali, agora há pouco, e vai ser retomada a reunião no Palácio do Planalto. Onde é que está esse ponto do bastidor, que é o que realmente está demorando mais para essa reunião ser assim tão estendida? É justamente porque os governadores querem essa parte maior, essa parcela maior da repatriação, mas aí o governo fala o seguinte, é preciso ter contrapartida, tem que ser dada uma contrapartida, e a contrapartida vai em vários desses pontos. Esta reunião de hoje, com mais de 20 governadores de várias, portanto, de mais de 20 unidades da federação, reuniu tanto governantes que são aliados ao presidente Michel Temer, como também governadores que não são da base aliada ao governo Michel Temer. E segundo as informações de bastidores, mas que segue uma lógica política, inclusive, claro, que há uma resistência maior em relação a esse grupo de governadores que não faz parte do núcleo aliado ao presidente da República, Michel Temer. Há uma resistência maior deles, portanto, para aceitar a negociação que está sendo feita hoje. Mas eu saí agora há pouquinho lá do Palácio do Planalto e os principais interlocutores de Temer estavam falando que sim, vai sair um acordo que será anunciado entre hoje e amanhã. É a aposta que eles estão fazendo. Mas aí a gente tem que esperar ver o que é que formalmente sai até o término da reunião, porque a conversa está sendo uma conversa bastante dura, porque assim, o governo pode até ceder por um lado, mas quer ter a garantia de que os governos estaduais também vão ter que apertar o cinto por outro lado. E sabe que foi justamente sobre isso o principal ponto das manifestações que eu recebi em rede social hoje, porque mais cedo a gente colocou aqui, como eu já avisei, nos corredores do poder, a gente coloca a informação para você nas redes sociais, para você dar a sua participação, dar a sua opinião, mandar o seu comentário. E aí eu selecionei algumas mensagens para a gente acompanhar e o foco que eu coloquei lá para o debate era justamente essa crise financeira, se os estados têm como sair dessa crise e de que forma seria possível. E a gente separou 2 trechinhos. Pelo meu Twitter, a gente recebeu essa participação do Marcos Feitosa, que ele diz o seguinte, que sendo transparente com a sociedade, a ética é sobrevivência de um Estado. A ética gera educação e respeito. E tem uma outra participação aqui da Miriane Fernandes, que ela faz uma reclamação. Ela diz assim, lá vamos nós novamente, ela fala, lá vamos nós de novo salvar estados. E a corrupção? Quando o dinheiro roubado será devolvido ao povo. Então, é justamente neste ponto que a população faz o questionamento. É preciso ter menos corrupção para também ter ajuste e se saber que o dinheiro que entra ali vai ser, de fato, usado para a própria população. Você quer participar com a gente aqui dos Corredores do Poder? Nos mande uma mensagem. O nosso WhatsApp é 999766033. Ou você pode também nos passar uma mensagem diretamente, passa diretamente para mim lá no meu Twitter, @RoseanneKennedy. Roseanne com 2 N's e o Kennedy também com 2 N's. Ainda sobre a questão da crise do Rio de Janeiro, hoje toda uma discussão novamente sobre essa situação fiscal no Rio e continua a dificuldade do governo para votar as medidas de ajuste fiscal
que vocês sabem que afetam ali diretamente em relação ao aperto das contas públicas, mas também dos próprios servidores do Estado. E por isso, tanta dificuldade com manifestação. Vou só arriscar aqui, eu não sei se a gente já tem contato neste exato momento com a repórter diretamente do Rio de Janeiro, Nana Poça, que está acompanhando como está toda essa situação. Então a gente vai diretamente ao Rio de Janeiro falar com Nana Poça, que está na linha conosco. Nana, boa noite. Boa noite, Rosiana Kennedy. Acaba de terminar uma das sessões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que discute o pacote de medidas de corte de gastos do governo estadual. Entre os 4 projetos que estavam na pauta, eles receberam quase 200 emendas. Mais cedo, o presidente da Casa, Jorge Pisciani, do PMDB, decidiu, após uma reunião com servidores, representantes de servidores e sindicatos, retirar da pauta os projetos que previam o fim de fundações e autarquias. A justificativa é que a extinção de parte delas não representaria economia significativa e outras estavam previstas na Constituição Estadual. Com isso, 8 das 21 propostas do projeto de corte de gastos por conta da crise não serão nem votadas pelos deputados. Entre as propostas que continuam na pauta e que foram debatidas hoje, está o aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de telecomunicação, cerveja, refrigerante, gasolina e energia elétrica. A medida foi bastante criticada por diferentes deputados aqui na Alerj. Eles criticaram também outra proposta que estava na pauta, que é de adiar para 2020 o aumento salarial dos servidores que já estava previsto. O reajuste foi votado em 2014 e entraria em vigor a partir de 2017 até 2019. A medida afeta os policiais civis, militares, agentes penitenciários e auditores da Receita Estadual. Outra proposta em discussão, que foi bastante polêmica por aqui, prevê a extinção dos programas sociais que complementam o Bolsa Família aqui no estado do Rio. E teve manifestação do lado de fora. Diversas categorias são contra o pacote de medidas elaborado pelo governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. E hoje não foi diferente, muitos deles compareceram aqui ao Palácio Tiradentes, sede da Assembleia, para protestar contra as medidas. A segurança aqui continua bastante reforçada. Rosiane, com você. Obrigada, Nana. E ao longo da semana a gente traz outros detalhes sobre essas negociações no Rio de Janeiro. Como eu disse há pouco, o governador Luiz Fernando Pezão disse que sem esse ajuste fiscal não é possível tirar a situação do Rio de Janeiro da crise financeira que se encontra, correndo risco até de ameaça ao 13º dos servidores salários. Foi o que confirmou Luiz Fernando Pezão agora há pouco. E a gente volta daqui a pouquinho com outras informações para falar das medidas anticorrupção. Clima tenso na reunião sobre o debate do projeto que trata de medidas anticorrupção. Até já! Olá, estamos de volta com as principais notícias que circulam nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que os governadores de várias unidades da federação, do país inteiro, estão aqui em Brasília negociando com o presidente Michel Temer, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com os presidentes da Câmara e do Senado, medidas para tentar diminuir a crise nos estados. A gente falou também sobre a situação específica do Rio de Janeiro, que tenta, inclusive,
inclusive, aprovar um pacote de ajuste fiscal, mas que atinge ali diretamente a situação do bolso dos servidores. E por isso há uma resistência significativa e manifestações dos servidores no Rio de Janeiro. Mas um dos principais assuntos de hoje também é o debate que está ocorrendo na comissão especial na Câmara dos Deputados, aqui na Câmara, onde a gente está neste momento, justamente sobre as medidas anticorrupção. E é muita polêmica e justamente por causa dessa polêmica a gente vai chamar Carolina Pimentel, de novo, diretamente da redação da Agência Brasil, para saber, desta vez, conseguiu-se votar um relatório, Carolina? Rosiane, o presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto com as medidas de combate à corrupção, Joaquim Passarinho, ele suspendeu a sessão destinada a discutir e votar o relatório apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. O presidente da comissão atendeu a um pedido de Lorenzoni, que disse ter recebido de última hora contribuições de diversas bancadas a pontos do texto que têm sido alvo de impasses. Entre eles, o que prevê a criminalização da prática de Caixa 2, de acordo com alguns parlamentares, a oficialização pode servir como anistia para casos anteriores à nova lei e outro ponto de divergência é a permissão para juízes e membros do Ministério Público serem processados por crimes de responsabilidade. O presidente da comissão especial também informou que teve mudanças no colegiado, mas você vai falar melhor sobre isso, não é, Rosiane? Isso mesmo, Carolina, porque é justamente um dos bastidores que mais circulam aqui pelos corredores do Congresso Nacional nos últimos dias, justamente por causa da confusão, de tanta polêmica em torno dessas medidas anticorrupção. Eram 10 medidas inicialmente, viraram 17, aí começaram a reclamar, como você observou, que existiria aí a possibilidade de uma anistia a quem cometeu Caixa 2, o que poderia beneficiar, inclusive, pessoas que estão envolvidas e estão sendo condenadas nos inquéritos da Lava Jato. E aí já teve também denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizendo que há um complô justamente para tentar atrapalhar essas medidas anticorrupção. O que é que aconteceu em relação a isso? Hoje o presidente da comissão confirmou que houve uma mudança, olha só o bastidor. 10 parlamentares foram mudados na comissão e aí alguns saíram de lá reclamando. Foi uma chiadeira geral e justamente por qual motivo essa mudança? Quer dizer, chega na reta final do debate na comissão, muda um, muda o outro. Ele disse que da última reunião para cá foram mudados 10 parlamentares. O que esses parlamentares que foram trocados, saíram reclamando, é que disseram que eles não iriam votar de acordo com que a pressão maior existiria. E aí existem pressões em vários sentidos, tanto em relação a essa questão da Lava Jato, como também o que está sendo denunciado dentro da comissão por alguns parlamentares como uma tentativa de obstruir os trabalhos dos juízes e do Ministério Público. Seria uma forma de constrangê-los. Então, diante desta situação toda, para você ver, um reclama de um lado, reclama do outro, denuncia, mas não aponta exatamente quem foi que fez a pressão. Eles dizem, não, é tudo muito sutil, chega de forma discreta. O fato é que eles estão vendo hoje que, diante da polêmica, houve troca de cadeiras dentro da comissão. Imagina quando isso chegar no plenário da Câmara dos Deputados. Eu já tenho até uma outra informação de bastidores que diz o seguinte: existe toda uma articulação para fazer uma manobra regimental quando essa matéria chegar no plenário da Câmara dos Deputados. E aí, como que seria essa manobra que está sendo desenhada? Eles tentariam fazer uma votação simbólica. Eu vou explicar o que é votação simbólica de jeito bem simples. É aquela votação que eles falam assim no plenário: aprovado. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. E eu fiz de propósito falando desse jeito, porque é assim que acontece no plenário. Aprovado e ninguém consegue nem perceber direito o que é. É possível pedir a verificação de quórum, só que tem um limite para pedir essa verificação. Então, na manobra, uma forma seria fazer uma votação antes, dar a verificação e deixar essa para depois. Por quê? Porque aí nenhum parlamentar coloca digital, ou seja, não fica ali identificado quem votou como em relação às medidas anticorrupção. Então, por isso que a gente fica aqui com o olhar atento, com lupa, para poder saber todas essas movimentações, para garantir, sim, que haja um avanço significativo para o combate à corrupção no país. E você
pode participar conosco. Mande a sua opinião sobre essas medidas anticorrupção que estão sendo debatidas aqui na Câmara dos Deputados. Pode me mandar uma mensagem pelo meu Twitter, @RoseanneKennedy, ou uma mensagem no nosso WhatsApp. O DDD é 61 e o telefone é 999766033. Eu volto a falar agora com Mariana Jungmann aqui no Congresso Nacional, mas a gente volta a falar de economia, né, Mariana? É verdade, Rosiane. Hoje foi realizada a 4ª sessão de discussão daquela PEC do teto de gastos públicos. Foi feita uma sessão temática no Senado hoje pela manhã. Foram convidados economistas, professores, representantes do governo que vieram discutir com os senadores todos os efeitos que essa PEC pode ter a longo prazo. Foi feito, por exemplo, um alerta de que é necessário aquecer a economia e garantir crescimento econômico para que a PEC não acabe gerando um ciclo vicioso, né? Ou seja, reduz o gasto público, com isso desacelera a economia, reduz a arrecadação e aí a necessidade de cortar mais gastos. Esse foi um alerta feito pelos economistas e professores que estiveram aqui. Mas o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, esclareceu que a PEC é essencial para garantir que a relação entre a dívida do país e o PIB, que é a soma de todas as riquezas que nós todos produzimos no Brasil, para que essa relação não aumente muito nos próximos anos. Vamos ouvir mais um pouco do que disse o secretário. A questão toda é, se não fizermos o ajuste, os investidores e nós que colocamos dinheiro no banco, exigiremos taxas de juros maiores para financiar o governo. Se o Brasil não fizer o ajuste fiscal, o Brasil terá que pagar juros cada vez maiores e a dívida vai crescer muito mais rápido. Portanto, Mariana, uma discussão que ainda vai continuar, justamente porque existe uma preocupação, como você já explicou, de contar o prazo para garantir essa votação este ano, né? E toda vez que se fala sobre este assunto, gera uma polêmica muito grande entre oposição e governo. Hoje eu estava acompanhando essa sessão, na hora que Mansueto Almeida estava no plenário, teve um momento até curioso, porque houve uma reclamação da oposição de que haveria redução de gastos com educação e ele rebateu, ele disse que o momento que houve foi na gestão anterior e que teve apoio naquele momento, na hora que começou a ser feito o ajuste fiscal. E ali naquele momento começou ele e a senadora Gleice Hoffmann do PT a fazer uma contra-argumentação sobre o ajuste que foi defendido pelo ministro anterior, Joaquim Levy, e se aquilo ali tinha apoio ou não dos dois lados. A gente ainda vai ver muita discussão sobre isso, mas agora a gente vai diretamente aos estúdios da Rádio Nacional para conferir notícias com Maíra Heine. Boa tarde, Roseanne. Boa tarde a todos. Pegando o gancho aí dessa questão da PEC dos gastos, esse foi um dos motivos hoje de manifestação no Palácio do Planalto. De manhã, cerca de 300 pessoas, entre indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, se manifestaram contra o que eles disseram ser uma retirada de direitos conquistados. Agora à tarde, eles se reuniram com representantes do governo, se reuniram com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira. Eles são contra, por exemplo, Rosiane, a PEC que estabelece o teto de gastos públicos, defendem o atual modelo de demarcação de terras indígenas que o Congresso pretende aí mudar com a PEC 215 e pedem a regularização e o reconhecimento de territórios pesqueiros. Além disso, o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Roseanne? Obrigada, Maíra. A gente fala novamente aqui ainda sobre questão de dinheiro com Mariana Jungmann, sobre outro ponto, que é justamente a comissão que foi formada, Mariana, para discutir e identificar onde existem super salários, assim, acima do teto. Quer dizer, tem crise, mas ainda existe super salário. É verdade, Roseanne Kennedy. A relatora da comissão do Extrateto, uma comissão especial que foi criada no Senado para identificar e arrumar solução para os servidores públicos
ministros que recebem salários acima do teto constitucional. Esse teto é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, foi criada essa comissão aqui no Senado para analisar esses casos. A relatora, a senadora Cátia Abreu, disse hoje que eles estudam, o colegiado estuda um projeto de lei e talvez uma PEC para solucionar de vez esse problema. Segundo ela, todos os chamados penduricalhos, que são gratificações e outras coisas que os servidores possam receber, que coloquem os salários reais deles acima do teto, serão cortados por meio desse projeto de lei. Já existe um projeto na Câmara dos Deputados que foi enviado pelo Executivo e a comissão estuda e vai conversar com a Câmara dos Deputados para saber se vota esse projeto da Câmara ou se cria um novo projeto no Senado. Estudam também uma PEC para acabar com aquele efeito cascata que acontece quando há um reajuste dos ministros do Supremo e automaticamente esse reajuste é repassado para outros servidores públicos. A PEC está sendo estudada para ver se ela é necessária para acabar com esse efeito cascata, viu, Rosiane? Isso, sem sombra de dúvidas, precisa acabar. Agora, já houve polêmica aqui no Congresso, porque os juízes já haviam falado antes, né, que não dá para dizer também que tudo é no judiciário. Hoje, novamente, as associações que representam os juízes federais e os juízes do trabalho, essas associações divulgaram novamente uma nota. Eu recebi essa nota agora há pouco e no texto eles dizem o seguinte, eles defendem o trabalho da comissão e dizem o seguinte, a investigação é importante, mas não pode servir para constranger juízes e membros do Ministério Público. Portanto, também mais uma discussão que vai bem longe. A gente traz todos os dias aqui para você as notícias diretamente dos corredores do poder. E eu lembro a você que está nos ouvindo pela Rádio Nacional ou acompanhando aqui na TV Brasil, de que pode nos passar uma mensagem, seja pelo WhatsApp ou no meu Twitter. Rosiane Kennedy, o WhatsApp 619-9976-6033. Até amanhã. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Rosiane Kennedy. Boa noite.